Estar desempregado não te impede de tirar o visto, mas te obriga a mostrar com clareza que sua vida acontece no Brasil e não nos Estados Unidos. Eu sou Silvia Oliveira, uma curiosa sobre assuntos de visto americano, e hoje eu quero te ajudar com esse assunto. Você quer tirar o visto americano, mas está desempregado? E com medo de não conseguir, achando que por esse motivo vai ser automaticamente negado? Olha, vou falar para você. Eu tenho muitos amigos, empresários que têm dinheiro e que foram negados no visto americano. Porque o que importa para o consulado são os vínculos. Se ele é empresário aqui, também pode ser empresário lá. Então você tem chance sim de, mesmo desempregado, conseguir o visto americano. E eu vou te contar, te dar dicas e te dar os motivos por isso. Não, eu não tirei o meu visto americano desempregada. Pelo contrário, eu estava empregada quando eu tirei o meu visto americano, mas eu vejo muitos relatos aqui na internet de pessoas que conseguiram, e eu quero dar aqui algumas dicas e ideias mediante tudo que eu pesquisei e tudo que eu estudei sobre o assunto. Vem comigo? Vamos aprender juntos? Primeiro, não existe nenhuma regra oficial do consulado dizendo que você precisa estar empregado para tirar o visto americano de turismo. Tá? Então, o visto de turismo, ele é o B1, B2, que serve tanto para turismo quanto para negócios, e os critérios oficiais são a viagem ser temporária, ser um motivo legítimo, tanto de turismo ou para negócios, que você tenha intenção de voltar ao país de origem e capacidade financeira para a viagem. E assim, gente, a gente sabe que os Estados Unidos tem toda uma questão de imigração, né? Então, o interesse deles não é que você vá lá e fique. O interesse deles é que você vá lá e passeie, gaste o seu dinheiro lá, contribua para o turismo no país e volte para o seu país de origem. Então, o que é importante aqui? Que você comprove os seus vínculos. O trabalho, ele é uma forma de vínculo, mas na falta desse vínculo, existem muitos outros que você pode comprovar, e eu vou te dizer quais. Fica até o final, porque isso muda tudo. O vínculo, ele não é quanto dinheiro você tem, é quanto a sua vida está organizada para acontecer no Brasil. Isso conta muito para o consulado. Porque pensa comigo, uma pessoa que é empresária, ela pode ser empresária aqui ou lá fora, principalmente quando o trabalho, né, a empresa dela não depende dela para acontecer, então ela pode estar em qualquer lugar do mundo e o consulado olha muito para isso. Então, para quem está desempregado, esse não é um fator excludente, tá? O consulado já afirma isso, mas os outros vínculos, eles vão ter que ser mais fortes, justamente para comprovar que você tem condições de ir e voltar. Então vamos lá, pessoal. Vínculo não é emprego, vínculo é tudo aquilo que te puxa de volta para o Brasil. Então, como o consulado vai avaliar os outros requisitos, os outros vínculos? Pela lei americana, o oficial ele vai avaliar a sua estabilidade, a previsibilidade, as dependências e a coerência de vida. O quanto a sua vida ela é organizada no Brasil, mesmo sem estar empregada naquele momento. Então vamos lá para um dos principais vínculos, dos mais fortes para quem está desempregado. Família próxima do Brasil. Isso conta demais. Então, se você tem filhos no Brasil, se você tem cônjuge no Brasil, se você tem pais idosos ou pessoas que dependem de você. Então, na entrevista, você pode dizer: minha família está toda no Brasil e eu retorno após a viagem. Isso é um vínculo muito forte e que conta muito para o consulado. Porque eles podem entender: essa pessoa não vai ficar sozinha nos Estados Unidos e deixar a família dela toda no Brasil. Isso não faz sentido. Então, esse é um dos vínculos mais importantes. Dentro desse critério, a gente também tem a questão do relacionamento estável com alguém, que é quando eu citei ali no cônjuge, ou se você é noivo ou namora. Então, mesmo sem emprego, esse vínculo é muito forte se você tem um relacionamento longo, uma vida organizada no Brasil e planos futuros aqui. Então, eu estou desempregada no momento, mas a minha vida pessoal, ela está estruturada no Brasil. Outro vínculo muito importante que você deve levar em consideração e que o consulado vai levar em consideração também é a questão da residência fixa e de imóveis. Então, você não necessariamente precisa ser proprietário, pode ser um imóvel no seu nome, um imóvel financiado, você pode estar morando com a sua família ou ter um contrato
de aluguel, porque o consulado, ele quer ver a raiz geográfica, né? Se você tem raízes naquele país, não faz sentido você ir morar fora e com contrato de aluguel ativo, estar morando com a sua família, ou ter principalmente um imóvel financiado ou uma casa própria para ficar ao léu em outro país. Então, isso também é um ponto muito bom. Outro ponto importante que pode se encaixar para alguns é transição de carreira. Então, às vezes, você está desempregado, não necessariamente, claro, né? Ninguém quer estar desempregado, mas às vezes tem um propósito para aquilo, para uma transição de carreira, para um momento novo na sua vida. Ou às vezes você está desempregado agora porque você quis fazer uma escolha diferente, mas você tem condições de arcar com essa viagem. Então, o consulado vai olhar isso. Então, esse ponto ele é muito importante e funciona principalmente se o desemprego ele for recente. Então, claro, se você está há 3 anos desempregado, né, o consulado pode avaliar que você não tem investido nisso, investido em trabalhar no Brasil e pode querer tentar uma oportunidade lá fora. Mas se o seu desemprego ele é recente, isso também conta. Se a sua saída é planejada, né? Então, eu já estava planejando a minha viagem e aconteceu, né, de eu ficar desempregada, de acontecer isso, mas essa viagem ela já estava planejada, ou a minha saída desse emprego ela já estava planejada. Principalmente também se você está em busca ativa por recolocação. Então, eu fiquei desempregada agora, mas eu continuo buscando emprego, eu estou nessa fase, isso também conta muito, né? Então, você pode dizer assim, eu estou em transição profissional e aproveitando esse período para uma viagem curta, tem muita gente que faz um ano sabático, que tira um tempo, né, para pensar ou para fazer um intercâmbio. Aqui a gente está falando de visto B1, B2, mas se você estudar, isso também é algo muito importante, ou se você for para fora para estudar, né, isso já se encaixa em outra categoria de visto, mas estando desempregado pode ser muito mais fácil também o visto de estudante, se você vai estudar lá fora, tá bom? Outro ponto que já adiantei um pouco aqui é se vocês têm estudos ativos aqui no Brasil ou previstos, então uma faculdade, uma pós-graduação, um curso com a data para começar, uma matrícula futura, isso mostra que você tem compromisso com o seu retorno. Então, se você está desempregado, mas você estuda, isso é um vínculo muito bom. Então, recapitulando um pouco aqui: família, relacionamento, moradia e estudo são vínculos muito fortes, tá? São argumentos muito bons. Outro argumento muito bom, que não é obrigatório, mas acaba contando muito, é o seu histórico de viagens internacionais. Então, eu já viajei para muitos outros países, não precisa necessariamente ser muitos, mas já viajei para fora, já fui para a Inglaterra, já fui para a Austrália, lugares diferentes. Claro que quando é na América do Sul, eles contam menos, porque é sempre mais fácil, mais barato, né? Ir para a Argentina, para o Chile, mas também é muito válido. E um último comentário que eu quero fazer aqui é que é muito importante que você também tenha uma reserva financeira para essa viagem, tá? Porque também não faz sentido você estar desempregado e não ter uma reserva financeira para fazer essa viagem, né? Isso vai ligar um alerta. Então, no dia que você for fazer a entrevista, leve comprovantes financeiros. Pode falar, no momento eu estou buscando uma realocação, recolocação profissional, mas eu já me planejei e eu tenho uma reserva financeira para essa viagem. Você pode levar extratos e mostrar, né, e demonstrar que você está fazendo ali tudo correto. E claro, a sua reserva financeira, ela tem que ser, assim, ela tem que coincidir com o destino da viagem. Então, eu tenho 5 mil reais de reserva financeira e eu quero ir para Nova York. Assim, pode ser mais difícil, porque claramente 5 mil reais não dá para fazer uma viagem para Nova York, né? Se for aí uma semana ou 2, não dá, porque o hotel é muito caro, é tudo muito caro. Inclusive, eu posso falar disso com vocês em outro vídeo. A gente pretende ir para Nova York ano que vem. Então, também a sua reserva financeira, ela tem que ser coerente com o destino que você quer ir, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu tenho um outro vídeo aqui falando sobre a minha experiência, minha e do João, que é o meu noivo. A gente fez a entrevista juntos. Sobre o visto americano, as perguntas que nos foram feitas. E vocês podem assistir também. Eu vou deixar aqui no Relacionadas,
tá bom? Muito obrigada, um beijo e boa sorte pra vocês. Todas as dúvidas, deixem nos comentários que a gente sempre responde muito rápido. Um beijo e até a próxima!